Saudações cinéfilas, como vão vocês? Eu sou Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas. Fiquem agora com a entrevista que eu realizei com Ismael Canepelli, diretor de Música para Quando as Luzes se Apagam, um filme baseado no livro homônimo que ele mesmo assinou em 2007 e que chega esta quinta-feira nos cinemas. Em breve também publicarei no canal a entrevista que eu realizei com a Julia Lemetz, que está no elenco deste filme. Até mais! Ismael, a minha primeira questão em relação à música para quando as luzes se apagam é o meu interesse, na realidade, é para saber sobre a gênese deste projeto. Não exatamente sobre o filme em questão, mas sobre o livro homônimo que você publicou em 2007, correto? Correto. Como que foi a gênese desse livro e o que o fez, aproximadamente 10 anos depois, levá-lo para o cinema? Show. Você chegou a ler o livro, não? Não, não tive a oportunidade. É complicado de conseguir esse livro e tudo mais, mas esse livro já nasceu com uma característica documental, assim. Acho que o fato dele ter nascido já com essa gênese documental me fez levar o filme nessa direção, mas eu vou te explicar especificamente sobre o livro. Enfim, sou do interior do Rio Grande do Sul, dessa pequena cidade chamada Lajeado, onde o Música para Quando as Luzes se Apagam foi filmado, e mudei para São Paulo em 1998. Então, eventualmente, eu voltava para Lajeado para visitar meus parentes, meus pais e tudo mais, e trabalhava em São Paulo como ator de teatro. Fazia muito teatro, trabalhei muito com Gerald Thomas, principalmente. E nessas voltas para o Sul, eu comecei a sentir necessidade de também escrever, assim, porque o Gerald Thomas tem uma questão do ator dramaturgo, né, do ator-autor. Então, eu já estava instigado a buscar uma narrativa, escrever, ser dono dos meus textos, de certa forma. E nessas voltas para o Sul, eu conversava muito com os adolescentes de lá. Eu era muito novo também, estava recém saindo da minha adolescência, tinha 20 e poucos anos, e conheci uma menina que me falava muito sobre as histórias de vida dela. E ela contava que ela escrevia tudo que ela vivia. E um dia ela me contou que esse diário onde ela escrevia tudo tinha sido descoberto pela mãe dela. A mãe dela ficou indignada com o que ela leu ali e jogou esse diário no fogo. E ela conseguiu salvar algumas páginas desse diário, umas páginas esparsas, assim. Eu fiquei super interessado em ler o que ela tinha escrito ali, e ela abriu, de certa forma, a intimidade dela para mim e me passou essas páginas escritas por ela para mim. No que eu li essas páginas que não tinham uma cronologia, não estavam em ordem, porque faltavam muitas páginas ali dentro, eu imediatamente tive o impulso de transcrever esse texto dela para o Word. E a partir desse texto dela foi que nasceu Música para Quando as Luzes se Apagam. Eram muito poucas páginas de Word assim que rendeu, ela não tinha muito material, mas ela tinha personagens que passaram por ela tinha lugares pelos quais ela passou, e ela tinha histórias que ela viveu. Então, o meu primeiro impulso foi, a partir desses personagens, foi continuar a narrativa dela e transformar o gênero do protagonista. Em vez de ser uma menina vivendo essas histórias, eu transformei num garoto vivendo essas histórias. Mas eu não mudei o gênero dos personagens com quem ela se relacionava. Então, esse livro imediatamente passou a ser uma história adolescente gay no interior do Rio Grande do Sul. Um menino apaixonado por meninos, que era, enfim, era muito sexual, assim, a narrativa dela, assim, muito sexual, muita relação com a noite, muita relação com a música, com o rock, com as contravenções da adolescência. E aí nasceu o meu primeiro livro, a partir das vivências dela, do que ela escreveu. Eu me apropriei disso, com certeza com a autorização dela, ela pediu para não ser mencionada nunca, e nasceu esse livro, Música para Quando as Luzes se Apagam. Depois desse livro eu escrevi Os Famosos e os Duendes da Morte, que acabou sendo levado para o cinema. Eu escrevi o roteiro junto com Esmir Filho. E depois dos Duendes, houve interesse de algumas produtoras em transformar o Música para Quando as Luzes se Apagam também num filme, num longa-metragem. Eu tentei esboçar alguns roteiros do Música para Quando as Luzes se Apagam, mas eu achava muito
um lugar muito cômodo, muito próximo dos duendes também, enfim, não me agradou nada do que eu produzi de roteiro em cima do música. Mas surgiu a possibilidade, depois de um tempo, na minha cabeça, de transformar isso num documentário, de voltar para essa cidade, voltar para os lugares aonde esse livro se passa, chegar lá como um documentarista e começar a procurar nesses lugares onde acontecia a história, procurar os adolescentes de hoje, 10 anos depois, no caso. Hoje seria 2014, enfim, 2015, 2016, que a gente filmou música. E a partir do meu encontro com essas figuras, com esses personagens, nesses lugares reais do filme, do livro, foi que nasceu a gênese do documentário. Uhum. Que depois foi virando outras coisas, né? Uhum. Eu tenho curiosidade de saber se durante essa decisão, até essa decisão que você teve de, enfim, levar essa história para o cinema, também flertando com essa questão do hibridismo, se foi uma decisão fácil para você, enfim, dirigir a própria história, porque como você citou, antes um texto seu tinha sido levado pelo Esmir Filho, em Os Famosos e os Doentes da Morte, e mais recentemente também, né, em Verlust, você teve uma experiência parecida, mas eu me pergunto se nesse projeto em específico foi fácil para você a decisão de também contar essa história atrás das câmeras, ou se você pensou, de repente, em outros nomes para conduzir essa história? Para mim foi muito natural que eu fizesse isso. Eu sempre quis me apropriar dessa narrativa contada do meu ponto de vista. Porque mesmo os duendes, se você lê o livro e vê o filme, ele vai para lugares muito diferentes. Tem personagens que são masculinos no livro, femininos no filme. O personagem dirige um Fusca, no livro eles guiam uma moto, no livro eles vão para a subestação da energia elétrica, no filme, no livro vai para as plantações. Então gosto muito do que o Esmir fez, adoro o que a gente criou juntos nos Duendes, mas eu queria trazer a minha visão sobre esses adolescentes do interior do Rio Grande do Sul. Para mim, o mais difícil foi me desapropriar da minha narrativa. Foi a partir do momento em que eu decidi fazer um documentário a partir desse livro, foi desapegar de coisas que eu gostava muito no livro. E deixar que esse documentário, que essas pessoas reais que estavam contando essa história, me contassem o Música para Quando as Luzes se Apagam deles. Então, para mim, o meu maior desafio foi esse, foi chegar no início do projeto com cenas que eu já tinha muita certeza de como seriam feitas, de como aconteceriam, e desapegar disso e ver que se eu quisesse fazer um documentário, eu não poderia chegar com cenas pré-estabelecidas, né? Então, esse foi o grande desafio, assim, foi permitir que essa história fosse contada pelos adolescentes que estavam vivendo a vida real. E o primeiro grande desafio que surgiu foi nessa minha busca por esse protagonista, por essa figura que contaria a história no filme. Eu buscava por um menino adolescente, como foi no livro. E com câmeras eu ficava procurando por esse menino até chegar na Emily. E eu achei que a Emily fosse um menino. E quando eu me aproximei dela, ela não era um menino, ela era uma menina, mas que tem esse aspecto físico de menino, mas que também não se reconhece como um menino trans. Ela é uma menina que tem esse estilo. Então ali foi assim a primeira grande decisão de deixar que a história se contasse. Foi a partir do meu apaixonamento por essa figura da Emily, que seria para mim uma figura masculina, e descobri que era uma figura feminina com todas as fragilidades, todo esse universo dela, que eu conversei com o diretor de fotografia, que é o Pedro Gostler, que estava sempre desde o início junto comigo, e juntos a gente decidiu entrar nessa jornada de trazer a Emily para essa figura central do filme. A minha próxima questão é justamente sobre a estética do filme, uma vez que ele é um documentário, mas ele também está flertando ali com vários elementos ficcionais, inclusive por conta da presença ali da Julia Lemons. E eu me pergunto quais foram as discussões que você teve com o seu diretor de fotografia, o Pedro, em relação às estéticas que vocês trabalham aqui, porque, enfim, nós temos essa mudança da janela, nós temos essa mudança do suporte, em questão também da granulação da imagem. Então, como
quais foram as discussões, referências visuais que vocês tiveram para flertar, né, com esses dois universos, né, o ficcional e documental? Começou eu e o Pedro Gosler, que é o diretor de foto, e logo já entrou, antes do filme estar pronto, eu já estava trabalhando com o montador, que é o Germano de Oliveira. Então ficamos nós três trabalhando nisso, o Germano montava o filme enquanto o filme vinha sendo feito. No final, o Germano também acabou assinando como roteirista, porque a montagem foi, enfim, foi fundamental, foi criada junto com o roteiro. A gente tinha ideias muito precisas no início assim do projeto e que no decorrer da filmagem e da montagem foram sendo totalmente abandonadas e transgredidas de certa forma. A nossa ideia era que a câmera na mão, essa câmera granulada, que era uma mini DV, essa seria a câmera da pesquisa, seria a câmera do documentário. Então a gente iria, tanto eu iria filmar com a mini DV os adolescentes, a vida deles, a vida real, entraria na casa deles, quanto o Pedro também tinha a sua câmera, então eram duas mini DVs, e os atores, personagens, cada um tinha a sua mini DV também, para documentar o seu dia a dia. Então eles filmavam tudo que acontecia no seu dia a dia e a gente também ia fazer vivências com eles, que a gente chama, com as nossas mini DVs. Então a ideia seria que esse documentário seria todo feito em mini DV e posteriormente a gente ia decidir aonde iriam acontecer as intersecções do livro, da narrativa ficcional, que entraria com a câmera 7S que a gente queria, que a gente chamava de O Grande Cinema. Mas no decorrer da filmagem, do processo, a gente foi vendo que essa câmera ficcional não existia. A gente não iria fazer nada ficcional porque não caberia mais. O que os personagens reais estavam propondo era tão rico que a gente acabou abandonando essa divisão entre mini DV e a câmera Sony A7S e começou a realmente misturar tudo. E nessa busca pelo antagonismo da Emily, que enfim, a Emily, apesar de ter essa figura mais puxando para um estilo que poderia ser masculino, a gente imaginava que ela fosse ter muitos antagonistas, que ela fosse ter uma família reprimindo, ou que ela fosse ter problemas na escola, ou problemas com os amigos, ou problema no trabalho. Mas a Emily é muito bem aceita. Para você ter uma ideia, a gente entrevistou até as professoras, que foram professoras da Emily, para descobrir quais eram os empecilhos dela, e a gente não encontrava. Então a gente começou a trabalhar com essa narrativa dessa câmera do cinema, tentando mergulhar na psique desse personagem Bernardo, quais seriam os seus conflitos interiores. Então esse mundo onírico, esse mundo dos sonhos, para onde ele eventualmente foge ou do qual ele tem medo, ali a gente começou a mergulhar com essa câmera Sony. Mas ainda assim não era definido antes o que seria. A gente começou a definir que essa personagem da camiseta do The Cure, mascarada, ela seria então esse desejo que surge dentro do Bernardo. E tudo que está relacionado a ela começaria a ser trazido por essa câmera Sony, mas a gente não sabia o que ela iria trazer. A Cícia é uma atriz performer que traz muitas, enfim, que trazia essas imagens sem que a gente pedisse para ela. Ela que trouxe esse bambolê, ela que criou essa coreografia do bambolê. Nada muito a priori. Aquela cena em que ela está em cima do Fusca com o bambolê, não foi imaginado que aquilo aconteceria. Foi nas vivências deles. Aquele é o Fusca do Lucas mesmo, onde ele andava, ele chegava no set com o Fusca dele. E para filmar essa cena, nós marcamos numa plantação. Eles foram antes no Fusca e quando a gente chegou lá, ela já estava em cima do Fusca e esse Fusca já estava andando. Então, foi totalmente uma imagem que nos foi dada por essas três pessoas que estavam juntas experimentando possibilidades de filme. Uhum. E cabia a mim e ao Germano tentar entender, tentar extrair uma narrativa a partir do que eles estavam nos propondo. Então, a partir do que eles nos propunham, a gente começava a experimentar montagens e a partir dessa montagem a gente começava também a instigar lugares e possibilidades de situações para eles. A gente tem só em mini DV são 600 horas de material.
Uma outra questão que eu quero fazer é sobre como esse filme, essa história foi ressignificada para você, essa história que trata tanto sobre desejos, sobre a sexualidade no mundo, no universo juvenil. Que, enfim, já imagino, né, pelo que você respondeu na minha primeira questão, uma grande diferença em relação ao que é o música como literatura e como ele é como cinema. Mas eu acredito que esses debates que rondam seu filme, de certa forma, evoluíram muito nos últimos 4 anos. Eu digo os 4 anos porque eu lembro que eu assisti pela primeira vez no Mix Brasil de 2017 e antes desse festival o seu filme esteve no de Brasília. Então eu me pergunto como que desse tempo para cá, da passagem por festivais até o lançamento comercial, esse seu projeto foi ressignificado. Eu acho que ele foi a minha grande busca no cinema e na literatura é tentar conseguir criar narrativas que sejam atemporais. Sempre que uma narrativa que ela fica presa ao presente, eu busco alguma forma de desconectá-la do presente para trazê-la para um tempo que não esteja ligado só agora, que ele continue comunicando e tocando as pessoas, não importa quando esse filme for vir a público, né? Então, música tem uma história assim muito peculiar, né, no cinema, que foram 2 anos de filmagem, depois já entrou em festivais em 2017, e aí até a gente levar para os cinemas foram 4 anos, uma pandemia no meio disso tudo. Então, eu lembro que quando a gente estava filmando e estava lançando em 2017, a gente não tinha ainda vivido esse momento tão tão retrógrado, né? As pessoas não tinham ainda aflorado tanta maldade, tanto ódio à sexualidade livre, tanto ódio à arte, tanto ódio ao cinema, tanto ódio a uma vida que não seja ditada por padrões estabelecidos, sabe-se por lá quem. Então eu lembro que esse filme ele passou em Porto Alegre num dia anterior à eleição do Bolsonaro. E o Lucas, ator do filme, falou que do quanto foi forte para ele ver esse filme e ver que os amigos dele sorriam sem saber o que vinha pela frente, né? E eu acho que nesses 4 anos esse filme ganhou uma força ainda maior no sentido de que tudo que ele representa foi reprimido por esse governo. Nós não temos mais Ancine. Um filme assim não poderia mais, não teria mais como acontecer hoje. Não teria mais edital, não teria mais financiamento, não teria mais por onde se encontrar. E mesmo esse corpo da Emily, que é um corpo tão livre, eu não sei como ela está hoje, sabe? Eu não sei como ela passou nas relações familiares por esse advento do Bolsonaro e tudo mais. Então eu sinto que o filme nesses 4 anos ele ganhou uma urgência, ganhou uma importância que não que ele não tivesse antes, mas se aprofundou bastante. Uhum. Ismael, antes de me despedir, eu quero saber sobre 2 projetos. Na verdade, o primeiro já aconteceu, mas tenho curiosidade de saber sobre a encarnação literária dele, que é justamente o Verlucci. Eu assisti ao filme no ano passado, mas eu não tive notícias em relação ao lançamento do livro, que quando eu conversei com ele, ele falou que seria quase como simultâneo, mas eu não lembro de ter visto algo a respeito dele. E eu também tenho curiosidade de saber sobre um projeto que você está envolvido, que ele será totalmente uma ficção, que é o Questão de Pele. Você pode falar sobre essas duas Claro. obras? O Verlucci livro, eu demorei muito para lançar porque eu acabei escrevendo ele também durante o processo de filmagem. Depois do processo de filmagem, eu continuei escrevendo. É o ponto de vista daquela criatura que encarna no filme. Então, à medida que aquela criatura foi se transformando, não só na filmagem, mas na pós-produção também, que teve uma super transformação dessa criatura do mar na montagem, que também é a montagem do Germano de Oliveira, que também montou música. Então, a partir dessa transformação dessa criatura no processo de montagem, não sei se você viu, ela ganha luz, depois ela é desmontada, ela é remontada, nada disso estava no roteiro, isso tudo surgiu na ilha. Então, a partir dessas transformações, o livro também foi sofrendo transformações
E ele só ficou pronto a questão de meio ano atrás. Ele ia ser lançado agora em julho, mas aí o Música precisou ser lançado em julho e a gente atrasou um pouquinho. Então o livro Vergust deve sair em setembro, que é a narrativa do ponto de vista daquela criatura, é ela explicando por que ela precisa estar naquela praia. Eu lembro que o Smith me falou sobre isso mesmo, em relação a essa mudança de perspectiva. Agora que você falou, eu lembrei disso. Exatamente. E o Questão de Pele é um roteiro que eu venho desenvolvendo desde o fim das filmagens do Música, que foi aproximadamente em 2016, que eu não sei, assim, enfim, eu estou trabalhando nele, não sei quando vamos filmar, tratamento já está pronto, mas ele fala sobre o encontro dos imigrantes alemães no Rio Grande do Sul, como se dá o encontro desses imigrantes que vieram em 1800 aproximadamente, com os imigrantes senegaleses que chegaram nos anos 10. Então, fala sobre esse encontro entre os alemães e os senegaleses nessa pequena comunidade rural. Perfeito. Ismael, novamente obrigado pela disponibilidade, sucesso com o lançamento comercial do seu filme e com seus próximos projetos também. Um abraço para você. Eu agradeço, muito obrigado.